Hoje o Conexões celebra a arte, diretamente do Teatro Oficina Olga Reverbel, que abre as portas mais uma vez para a temporada Atos e Cena do RS 2025. Uma iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura, SEDAC, através do Instituto Estadual de Artes Cênicas, IACEM, e da Fundação Teatro São Pedro, com apoio do SESC-RS. Uma programação que reafirma o compromisso de ampliar o acesso à arte, trazendo espetáculos do interior e da capital para o coração cultural de Porto Alegre. Na sua terceira edição, com mais de 20 espetáculos de teatro, circo e dança, sendo 15 produções do interior do estado. Olá pessoal, hoje o programa Conexões recebe a companhia Matheus Brusa, que apresenta o espetáculo Pineal, Dança e Trilha Sonora. E eu estou aqui com o Matheus, que vai falar um pouquinho sobre esse espetáculo maravilhoso que está estreando hoje, mas que vai ter diversas apresentações aí pelo estado. Matheus, então conta aqui pra gente um pouquinho desse seu projeto lindo aí, que já vem, né, de anos, e como chegou, né, nessa formação hoje. E já gostaria de agradecer aí por nos receber, para contar essa sua história, essa sua trajetória. Eu que agradeço o espaço. Então, Pineal já teve até outros títulos, mas a pesquisa de dança contemporânea com música eletrônica iniciou em 2006. Quando iniciou a Companhia Matheus Brusa, foi o primeiro espetáculo da Companhia Matheus Brusa. Passou por diversas configurações, foi solo, já foi trio, conjunto. O ano passado eu retomei a pesquisa com um trio, numa configuração menor, pelo Núcleo Artístico Ballet Margot. A Margot é a minha mãe, né, que tem a escola de dança, então a Companhia Matheus Brusa é a companhia profissional dentro do Núcleo Artístico. E aí a gente levou para o Festival de Joinville, o maior festival do mundo, né, num formato menor, como competição, como escola de dança. Ganhou o primeiro lugar, deu muito certo, teve um retorno muito interessante dos jurados, de todo o público, são mais de 5.000 pessoas lá assistindo. Uau. E a partir disso eu recebi um convite do Anselmo Zola, que é o curador da Semana Paulista de Dança, para dançar no MASP, ao lado de grandes companhias brasileiras. E foi uma honra e foi um start para retomar a Companhia Matheus Brusa, que estava parada desde 2018, né? Questões de pandemia, de apoio, questões de projetos de governo que foram finalizados, né? Então, difícil uma companhia se sustentar, né? Sem esses subsídios. E a partir disso, então, deu muito certo esse projeto, fluiu muito toda essa montagem, toda a parte criativa. Aí a gente escreveu projetos para aumentar, duplicar, mais que duplicar, né? Passou para praticamente 40 minutos de espetáculo, aí com trilha autoral e trilha ao vivo. Então são 40 minutos intensos, com muitos climas, com muitas atmosferas, com 3 músicos e com 3 bailarinas. Ainda a gente manteve esse tripé criativo do espetáculo. Então, Matheus, eu gostaria agora de te perguntar o que motivou a escolha de unir dança, música eletrônica numa experiência tão imersiva? Veio muito de uma experiência pessoal, né? Eu comecei a me conectar com a dança, de certa forma, através da música eletrônica, através de festas. Eu acho que o movimento da música eletrônica, no início dos anos 2000, ele retomou, ele abraçou tribos contemporâneas e trouxe de volta para a festa o intuito mesmo de dançar, de voltar a dançar e se divertir. Isso me encantou e eu comecei a me aprofundar na música eletrônica, compreender como é a produção de uma música eletrônica e compreender quantas camadas existem nessa música, quantas possibilidades existem. E eu gosto de escutar essas camadas, de separar essas camadas na edição, enxergar a trilha sonora, enxergar as camadas, os sons e inspirar isso quanto movimento. A gente trabalha com trilha sonora ao vivo e específica para o trabalho desde 2009, inclusive os músicos que tocam o espetáculo também, eles estão comigo aí desde 2007, 2008, e a gente quis trazer para o palco, então, esse caráter que funde a música eletrônica com instrumentos orgânicos, com instrumentos reais, né? Com a cuíca, com o pandeiro,
com a guitarra. Então a gente fez uma fusão em vários sentidos sonoros. E assim como o som organiza, a música organiza um som com dinâmicas de tempo e espaço, a dança organiza a imagem com dinâmicas de tempo e espaço. Então elas são linguagens irmãs. Então eu gosto muito de pensar. E eu converso muito com os músicos como que eles enxergam o som, e eu converso muito com os bailarinos como que eles escutam o movimento que eles estão fazendo. Então acho que são linguagens bem complementares, e é uma pesquisa que está aí, ano que vem, 20 anos já de trajetória para chegar nisso que a gente está apresentando agora. Olha aí, gente, que mega oportunidade, né, de prestigiar aí esse movimento, né, Matheus? Gostaria também de estar te perguntando qual foi o maior desafio dentro de todo esse processo aí, que, assim, claro que tem vários, mas eu digo assim, tem aquele, assim, que foi o momento de repensar, assim, vamos Sim. ou não vamos? O desafio de ter uma companhia independente, acima de qualquer coisa, que tu não tem estabilidade, né? Então, a gente batalha sempre, inclusive tem que se valorizar quem dirige, quem propõe, quem produz uma companhia independente no Brasil, independente da linguagem artística. Então, a gente está sempre batalhando para conseguir recursos, para tentar dar um retorno financeiro digno para toda a equipe. E em termos artísticos, o desafio é porque a parte criativa, principalmente, né? Eu, o Lázaro Nascimento e o Marcelo Polese, que são os outros músicos, a gente é bem metódico, né? A gente é bem minimalista, então, nos mínimos detalhes. Então, a gente passava muitas vezes 6, 7 horas no estúdio para compor 30 segundos de trilha. Nossa. E assim no espetáculo também, na parte coreográfica também, né? Então, eu acredito muito em pensar uma obra coreográfica com muito carinho, para não ser nada muito descartável. Então, tudo muito bem pensado, assim, cada instante do espetáculo, cada figurino, cada cor de iluminação, cada ângulo de iluminação, está tudo muito pensado. Cada instrumento, são diversos instrumentos eletrônicos que a gente toca. Então, é tudo muito pensado, assim, com muito carinho, para a gente tentar contemplar da melhor forma possível a glândula pineal, que fala muito sobre ancestralidade, sobre... ele é um ritual expressionista contemporâneo, porque ele começa pensando muito num cosmos, num universo. A gente brinca que no início elas são mais aliens do que humanas, e esse ritual vai afunilando e vai chegando mais no planeta Terra. Por isso que o espetáculo finaliza com djembe, com tambores e com uma dinâmica mais tribal na trilha, na movimentação. A gente fez toda uma pesquisa dentro da Umbanda, dentro do Candomblé. Então, é um grande ritual que vai afunilando, vai dando um zoom aqui para a Terra, e a gente finaliza esse ciclo ritualístico. Uau, que incrível, gente, olha aí, muito interessante. Então, Matheus, falando sobre isso, né, sobre toda essa trajetória, né, da Pineal, vocês acreditam que essa obra também estimula reflexões espirituais e filosóficas no público que assiste? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Ele, inclusive, antes de estender, a pesquisa chamava trance, por causa da música eletrônica, a vertente trance. E até uma jurada, que eu admiro muito, Sueli Machado, ela leu transe, porque não deixa de ser uma transe. Então, as bailarinas, inclusive, elas saem transformadas, que é isso que eu acredito como uma obra artística, né? A gente tem que sair transformado, não pode passar em branco. Cada vez que elas ensaiam, agora depois do espetáculo pronto, né, ensaios gerais, elas falam que cada vez foi uma vez diferente. Então, elas têm muito mérito em todo o processo, elas se entregam muito. A gente faz todo um ritual no palco, acende um palo santo, e eu acredito muito, né, no palco sagrado, que é o palco de um teatro. E a arte, ela é um ritual em si, ela é um recurso da sociedade se reencontrar muitas vezes. E o Pineal tem muito foco nessa questão filosófica, assim, de se encontrar, de olhar para esse todo, de pensar nesse ritual, nessa ancestralidade, independente de qual é a religião, além disso, né?
Então, eu acho que sim, eu acho que o espetáculo ele tem esse poder de tocar assim as pessoas, de sensibilizar. Ele é uma experiência sensorial, né? A gente fala que é uma experiência sensorial. Sim. Tem o cheiro do Palo Santo quando o público entra, então a gente tenta atingir vários sentidos para trazer o público para dentro e curtir com a gente. É uma É imersão, uma imersão, literalmente. essa é a palavra. Que bacana, que bacana. Nossa, gente, estou muito curiosa já, estou muito curiosa, louca para assistir. Então, Matheus, também uma curiosidade, porque além de diretor, você também atua, né? Faz parte do grupo. E como que é esse trabalho, assim, de estar na direção e atuando ao mesmo tempo? Então, acho que é uma característica do artista no Brasil, em vários sentidos, em vários contextos, né? Tem o lado bom de ser um multiartista, porque a gente começa a aprender a gente começa a reunir vários conhecimentos e que nos complementa, né, quanto artista. Ao mesmo tempo, às vezes fica sobrecarregado, né? Eu tenho o privilégio de ter a Caterine Brusa, que é minha irmã, e que é produtora da companhia desde 2006, então ela me acompanha. Então eu fico seguro no momento que precisa do processo de estar na cena, porque eu confio completamente no olhar dela. Ela opera a luz, ela é ensaiadora, então confio muito nesse olhar, nessa visão que ela tem, nessa sensibilidade, né? A gente está conectado a vida inteira. Sim. E na arte também há muito tempo. Então, eu me sinto seguro, assim, para ter isso, assim, eu tenho esse privilégio. Se não tivesse a minha irmã no processo, talvez eu teria que me manter fora de cena. Eu gosto muito de música, de trilha sonora, eu componho várias trilhas sonoras para a própria escola de dança, né? Para o Núcleo Artístico Ballet Margot. E dentro da Companhia Outras Brusas, eu sempre acreditei com essa trilha tocada ao vivo, né? Com essa interação da trilha ao vivo, do complemento, da arte como um todo ali no palco, né? Sem muita distinção de linguagem. Como eu falei antes, escutar, ouvir, enxergar e fazer essa conexão, né? Enxergar o som, escutar o movimento. Ativar todos os sentidos lá. Exato, Todos exato. os sentidos Se complementar. Que E bacana. ainda mais ao lado do Lázaro e do Marcelinho, que estão comigo aí desde há quase 20 anos. Então a gente tem uma conexão muito boa, assim, a gente sabe muito bem, em poucos olhares, o que a gente quer, e dentro da cena, assim, a gente se comunica com o olhar. O Lázaro é diretor da companhia Matheus Brusa, diretor musical da companhia desde 2009, então também uma pessoa que eu confio completamente, que tem sempre com muito carinho em todas as obras, né? E o Pineal está muito interessante, está uma obra bem interessante, assim, acho que a gente chegou numa maturidade quanto companhia, assim, num momento bem interessante, bem legal. Que bacana, hein, gente? E temos as três bailarinas, né? Que é a Júlia, a Grazi, a Luísa Miranda e a Milena Baldissarelli. Olha aí. E como que é essa colaboração delas? Você que dirige também, né? Elas, mas elas têm também essa abertura para criar durante, né? Ali, porque dança, né, gente? Claro que tem um cronograma a seguir, mas sempre elas têm essa liberdade para estar colaborando na criação. Sim. Elas são bailarinas intérpretes criadoras. Elas não são bailarinas repetidoras de um comando, entendeu? Tem, como tu falou, tem um equilíbrio, né? Tem um roteiro, tem essa parte metódica desse roteiro, tudo no seu lugar. Não tem muitos espaços muito aleatórios nesse processo desse espetáculo, pelo menos, que é uma característica da dança contemporânea, né? Cada um do seu processo. E então elas têm o conceito de intérprete criador na dança contemporânea é bem interessante, porque ele pode ser até um mínimo tempero que tu coloca naquele movimento que foi ditado pelo coreógrafo, até poder coreografar suas partituras. E elas têm partes que elas criam, que elas têm esse extremo criativo de intérprete criadora, e elas têm partes mais contidas que ela tem que obedecer uma cronologia, que tem que sair junto com a colega, né? Sim. Então, mas elas têm essa maturidade, assim,
Eu arrisco a dizer que é o trabalho mais difícil de se interpretar e se dançar que eu criei até hoje, porque ele tem muitas nuances, muitas diferenças, tem muita carta na manga. Elas trocam de figurino no meio do espetáculo, elas carregam a cenografia, então manuseiam a cenografia, viram a cenografia, então elas atingiram um nível de maturidade essencial e admirável. Elas estão muito bem nesse processo. Que bacana, gente. É uma grande família, né, Matheus? Totalmente, totalmente. É uma grande família. Principalmente quando a gente circula, né? A gente convive. Sim. Então, tá muito legal esse elenco, essa equipe. Tá muito bom todo o processo. Bastidores, a gente se dá super bem. Que bacana. Então, Matheus, a gente já está, né, chegando ao final aí. Que pena, né, que muito rápido, mas a gente ainda vai acompanhar um pouco, né, depois temos um ensaio geral que a gente vai ter a honra de acompanhar, isso é incrível. E eu queria, então, assim, deixa um convite aí, Matheus. Eu sei que a primeira, né, estreia já não vai mais dar tempo, né, porque dia 24, que foi a estreia, agora 24 de setembro, porém, temos outras apresentações aí, então eu gostaria que você já deixasse esse convite e fale para o público por que eles não podem perder. Então, galera, dia 3 de outubro, próxima sexta-feira, Sesc Canoas, venham assistir Pineal. O trabalho foi montado com muito carinho, uma pesquisa de 19 anos, e esse último processo a gente está há 7, 8 meses criando semanalmente muitos ensaios, e vale bastante experiência. Dança com trilha sonora ao vivo. É um trabalho que, inclusive, para o ano que vem, provavelmente a gente vai circular fora do Brasil, vai levar aí a cultura gaúcha contemporânea para o mundão. Então vem assistir, que é uma experiência bem interessante. Inclusive tem um bate-papo no final, em Canoas, sobre o processo com o público, para entender, para ter mais ou menos essa conversa que a gente está tendo com o público, para entender como a gente chegou no que vocês vão escutar, assistir, ver, sentir e ter essa imersão. Fica o convite. Perfeito, Matheus. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço imensamente por receber o Conexões aqui. E agradeço ao público de casa e também gostaria já de deixar o convite aí para vocês assistirem, tá? E agora vamos lá acompanhar esse ensaio aí que vai ser, né, assim, em primeiríssima mão. Bora! Até o próximo Conexões. Obrigado.